CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Ao mesmo tempo em que a população está envelhecendo e vivendo mais, muitos profissionais acima dos 50 anos ainda enfrentam barreiras para se manter ou até mesmo retornar ao mercado de trabalho. Mas algumas empresas mais atentas já perceberam que experiência, maturidade emocional, visão estratégica também e capacidade de gestão de crise são atributos fundamentais. Por isso, nesse sábado, no CBN Vida Profissional, a gente conversa com Andréia Salsa sobre os motivos pelos quais contratar profissionais mais experientes, que pode ser uma decisão inteligente e ainda mais produtiva para as organizações. Andréia, seja muito bem-vinda ao CBN Vitória deste sábado. Bom dia para você. Bom dia, Juliana. Bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas de estúdio. Pois é um tema super relevante, né, que a gente já começa aí, quando a gente trata desse assunto, né, de funcionários mais experientes, mais velhos, enfim, o nome que se quiser dar para isso, a gente já levanta aí uma temática que aqui no nosso CBN Vida Profissional a gente sempre traz, que é o combate ao etarismo. Então, isso já é a primeira bandeira que a gente levanta, né, que é real. E lembrando que etarismo não é só o preconceito, né, de idade dos mais maduros, mas também dos mais jovens. É qualquer preconceito que envolve aí essa questão da idade. Então, a gente já começa com essa pauta que é super relevante, mas que traz aí que é uma boa ideia. Tem pesquisas aí sendo realizadas que mostram que contratar funcionários mais velhos é uma boa ideia. E a fonte de inspiração nossa de hoje é uma matéria que saiu numa revista que a gente sempre usa, e sempre quando tem alguma matéria legal a gente traz para o nosso quadro, que é da Você RH, que é bem fresquinha, agora de 2026, que trouxe uma pesquisa do LinkedIn. Inclusive, Juliana, o LinkedIn tem feito várias pesquisas muito interessantes, porque o LinkedIn é a maior rede social profissional que nós temos, né? E tem uma base ali de informação muito valiosa. Então, ele tem ajudado aí nas nossas reflexões sobre ambiente profissional e mundo do trabalho, que tem ajudado bastante. O que esse estudo trouxe? Que esses profissionais com mais de 50 anos, eles apresentam índices de retenção mais altos do que os trabalhadores mais jovens. Quando a gente olha hoje para o mercado, tem um termo técnico, né, que a gente chama de turnover, que na realidade é a média entre funcionários que pedem demissão e que ficam na empresa, que é um grande desafio para as organizações, e isso tem aumentado, né, o turnover. Quando a gente olha para profissionais mais maduros, e a pesquisa já aponta de cara que eles têm índices maiores de retenção, já é a primeira indício de que é uma boa ideia, porque num ambiente onde as pessoas têm saído muito, ter uma força de trabalho que fica mais tempo com a empresa, né, que tem ali o resguardo do conhecimento dentro daquele ambiente profissional, já é uma ótima notícia, que a gente já começa o nosso quadro de hoje falando sobre isso. Sim, né? Com certeza. Então, quando a gente fala, de novo, reforçando, né, por que é importante contratar, e a matéria traz isso, né, a fonte aqui nossa hoje, por que é uma boa ideia, além de tudo que você trouxe no início da sua fala, tem um aspecto que é inquestionável, que é a experiência acumulada. É claro que profissionais mais maduros, eles carregam uma experiência acumulada, porque inclusive a pesquisa traz que, em média, esses profissionais mais maduros, eles têm ali 15 anos, no mínimo, de vivência de mercado, e muitos desses profissionais em posição de liderança. Então, é óbvio que quando você traz não só a tua experiência profissional, e às vezes em posição de liderança, isso se traduz, às vezes, numa capacidade, às vezes não, quase sempre, né, para contribuir com uma organização em decisões mais complexas, e o que você já trouxe, atravessar momentos de crise. Você sabe, Juliana, que eu tenho uma formação em gestão de crise, que durante muitos anos eu liderei isso dentro de uma grande organização, gerenciamento de crise, que não é simples. Pois é. E tem um elemento que é fundamental em crise, que é o chamado ineditismo, que é aquilo que nunca aconteceu. E a minha recomendação nessa formação é, quando você está diante de uma crise e que está acontecendo algo que você não tem experiência sobre aquilo, que o melhor caminho é trazer quem tem o famoso cabelinho branco, que são as pessoas mais experientes. Né? Por quê? Porque, embora para elas também possa ser inédito,
crédito, elas têm uma vivência que, somada à sua vivência, ajuda a construir caminhos alternativos para você pensar ali de uma forma mais crítica em relação àquela crise. Então, é óbvio que essa é uma boa ideia, porque você traz um acúmulo de experiência para dentro da sua organização. Então, sem dúvida, profissionais experientes, eles dão maior retenção, como essa pesquisa do LinkedIn apontou, tem a questão da resiliência, que você trouxe também no início da sua fala, e tem a famosa diversidade geracional, que todo mundo fala que impulsiona inovação, mas ainda com esse cenário, Juliana, tem muitos desafios, né? Porque não é simples, eu sempre digo que 10 em cada 10 empresas têm desafios de relacionamento intergeracional. Porque é claro que tem valores diferentes, tem uma cultura diferente, uma forma de ver o trabalho e enxergar a centralidade do trabalho na sua própria vida, então tem aí desafios muito grandes. Posso falar dos desafios? Claro! Então vamos lá. Primeiro desafio, que é polêmico, Juliana, porque eu sempre trago isso daqui, às vezes em alguns comentários do CBN Vida Profissional. Que a gente vê, quando olha para o mercado, várias empresas lançando, que é muito legal, programas de 50 a mais dentro das suas empresas, que são chamadas vagas afirmativas, né? Que tem a ver com inclusão, diversidade, enfim. Mas a gente tem que ter cuidado, e aqui vai uma recomendação para as empresas, que isso não seja por medo ou rejeição das gerações mais jovens. Então, eu trago os mais maduros, porque eles se submetem àquelas condições de trabalho, aquele comportamento, aquela forma de lidar da liderança que as gerações mais jovens não toleram. Então, é um perigo isso, um perigo sobre vários aspectos, porque o mercado de trabalho ele precisa se revisitar em vários elementos, e uma hora não tem jeito, as gerações mais jovens elas vão ter que entrar dentro da sua organização e você está perdendo ali a oportunidade de se adaptar ao formato e à reflexão sobre novos modos de trabalhar, sempre, né, conectado mais com respeito, com diálogo. Então, é claro que vamos ter programas de 50 a mais, que a gente está falando, inclusive é o tema hoje aqui, por que é uma boa ideia, mas muito mais porque a tua empresa reconhece a importância da experiência, né, do que uma rejeição às gerações mais jovens. Até porque tem uma evidente escassez de trabalhadores. Qualquer pesquisa que a gente vê aí que está faltando mão de obra, inclusive aqui no Espírito Santo, né, Juliana, a gente já fez algumas matérias falando sobre a escassez de mão de obra no Espírito Santo, e aí gerações mais maduras vêm aí como uma excelente oportunidade para ocupar essa força de trabalho que está em escassez. Então, esse é o primeiro desafio de como eu encaro essa chegada dos mais maduros. Aí vem o segundo desafio, que é o desafio dos mais maduros quando eles retornam ao mercado, que não dá, aí é uma recomendação aqui quem está de olho no mercado, né, que é especialista em mercado, eu entendo que não dá para voltar com o mesmo olhar, com o mesmo comportamento e com a mesma forma de trabalhar dos tempos lá da sua juventude, porque realmente mudou muito, né? Hoje a gente precisa entender que a correlação de força, a correlação de poder, que as pessoas têm mais espaço para diálogo, que é preciso negociar mais, que o elemento de cooperação ele faz mais sentido hoje do que talvez no passado tenha feito sentido, mas então tem ali uma postura também dos mais maduros de inclusive serem mais absorvidos e acolhidos, porque é uma força de trabalho que traz a experiência, mas também traz a sua capacidade de adaptação. Então, no geral, esse desafio, né, a gente, sem dúvida, está vivendo mais e, portanto, está trabalhando mais tempo, mas é inevitável que essas diferentes gerações elas passam a dividir o mesmo espaço dentro das empresas, o que traz complexidade, o que traz desafios. Então, eu entendo que tem um papel da empresa, né, de absorver e entender o sentido dessa força de trabalho que vem realmente para contribuir, e também de quem está entrando, de entender que é um novo momento do ambiente profissional e, naturalmente, que das gerações mais jovens também de acolher e aproveitar essa experiência rica, né, para também se desenvolver. Então, tem aquela linda troca, né, entre mais jovens, que tem ali toda aquela
capacidade, inclusive, de muita fluidez digital, né, de muitos questionamentos, de ter velocidade, mas com essa troca com os mais experientes, que tem essa questão da visão sistêmica, essa capacidade, muitas vezes, de mediação, e, inclusive, Juliana, de uma leitura política das organizações, porque as organizações não são dadas só pelos seus processos e pelas suas entregas, mas também pelas relações políticas, relacionais, que normalmente um profissional mais experiente tem uma capacidade de fazer uma leitura muito interessante, poder direcionar, às vezes, o time todo. Então, tem esse cenário, essa matéria, que eu sou entusiasta, porque, como eu disse, ela é um elemento aí que combate de cara o etarismo, mas é mais do que uma pauta social, ela pode ser uma estratégia, uma escolha estratégica da sua organização, absorver essa força de trabalho mais madura, que, inclusive, está tendo muita escassez aí de mão de obra, então vamos aproveitar essa experiência toda, esse vigor, porque hoje, né, Juliana, um profissional de 50 anos, nossa, ele está, dependendo do segmento, no auge da sua carreira. É verdade. Então não faz sentido abrir mão, né, desse profissional tão experiente. Então espero aí que sirva o comentário de hoje de inspiração para as empresas, para os profissionais, da gente se abrir aí para essa força de trabalho mais madura. Muito bom essa pesquisa, esses dados, né, que você trouxe para a gente. E também, André, destaco aqui, para quem está ouvindo a gente, tá acompanhando a nossa entrevista, falando nessas oportunidades, né, nesse novo posicionamento aí de mercado e também na questão da reinserção. Por exemplo, um profissional aí acima dos 50 anos, o que ele precisa fazer para ele se manter competitivo, na sua opinião, né? E também como atualizar, por exemplo, o currículo. Às vezes está ali um tempo parado, fora do mercado de trabalho, quer voltar e quer também mostrar, né? Poxa, olha que bacana, eu tenho essa experiência. Como que ele deve ali se posicionar? Pois é uma recomendação que naturalmente eu dou para todo, independente de faixa etária, mas para quem de repente está há muito tempo afastado e está vendo uma oportunidade, esses programas, né, como eu disse, nas empresas, programas 50+, nossa, eu tenho tanta coisa para contribuir, estou com vontade de voltar ali para o ambiente profissional. Tem um ponto que é muito, quase que operacional, mas que é um alerta, né, que, por exemplo, na minha geração, né, eu lembro que a gente tinha muito currículo de papel. Algumas organizações, Juliana, ainda usam muito currículo de papel, ainda é muito usado em alguns segmentos. Mas é muito importante dar uma pesquisada, e às vezes você tem um amigo mais jovem, às vezes um filho, enfim, ou um colega de trabalho que é mais jovem, que é para explicar, que alguns às vezes não conhecem, que é o famoso LinkedIn, que é a plataforma, a rede social profissional mais utilizada. Aí você pode perguntar, mas como que eu começo? É pelo nome, é pela experiência, pela data? O LinkedIn ele já tem uma formatação padrão, então ele ajuda muito o profissional a ir preenchendo e construindo esse currículo dentro de uma plataforma digital. A segunda recomendação que eu dou é esse estímulo ao network. Vá conversar com as pessoas, vá dar essa visibilidade para o mercado que você tem o desejo de voltar para ele, né, que você quer essas oportunidades. Então, eu sempre brinco que o mercado não tem bola de cristal, ele não tem como adivinhar os seus desejos profissionais, então você tem que expor isto ao mercado, procurando ali as pessoas certas do seu segmento. E como última recomendação é você circular sempre que possível em eventos, né, fóruns, eventos, às vezes são eventos até online, tá, Juliana? Que tem aí em relação ao seu segmento. Então, usando talvez essas 3 dicas, né, uma preparação de um bom currículo, network, e circular em eventos que são do seu interesse no segmento onde você quer atuar, podem ser aí bons caminhos para o profissional voltar aquecido aí para essa oportunidade, como diz a nossa matéria de hoje, porque contratar funcionários mais velhos é uma boa ideia. Então aproveitem aí profissionais mais maduros, que o mercado está aquecido para os profissionais 50+. Ótimas dicas, Andréia. Obrigada por mais um sábado aqui na CBN Vitória com a nossa equipe e também com dicas valiosas, né, sobre o mercado de trabalho. Obrigada pela participação mais um sábado. Eu que agradeço. Um ótimo sábado, final de semana para todo mundo e até sábado que vem. É isso aí. Daqui a pouco, gente, essa entrevista completa estará disponível no nosso site, no site da CBN Vitória, cbnvitoria.com.br e também na sua plataforma preferida de áudio de podcast.